O ex-primeiro-ministro da Espanha, o Zapatero, José Luis Zapatero, que é muito amigo, é o Lula da Espanha, tá? O atual primeiro-ministro da Espanha, né, o Sanches, é do mesmo partido do Zapatero lá na Espanha, é esquerdista também é amigo do Lula, mas o Zapatero é, digamos, o Lula da Espanha, é o cara central da esquerda espanhola, né? E acabou de ser denunciado e preso lá na Espanha por conta de corrupção ligado à PDVSA, à Venezuela, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque o mais interessante desse caso, para mim, primeira coisa, isso aqui está sendo um terremoto mundial, tá? Você lembra, a esquerda está caindo no mundo inteiro, né? O que sobrou? Quais são os últimos vídeos que o Lula coloca aí do pessoal da esquerda? É o Lula, a Cláudia Sheinbaum do México, é o Gustavo Petro da Colômbia, e era o Boric do Chile e o cara da Espanha. É o que sobrou da esquerda, né? Da esquerda marxista, da esquerda do Foro de São Paulo, né? E agora, meu amigo, o cara da Espanha, acho que foi pro saco, hein? O pessoal está tratando isso como o fim do PSOE, né, do Partido Socialista lá da Espanha, por conta disso daí. Vamos entender esse caso aqui, porque também os Estados Unidos já pediu a extradição dele para os Estados Unidos, por quê? Porque isso aí tem a ver também com a corrupção da Venezuela, né? Ou seja, foi o dinheiro da Venezuela que estava financiando esse caso lá na Espanha. Olha que coisa, a Venezuela financiava Cuba, financiava a esquerda na Espanha. Será que não financia ou não financiava a esquerda aqui no Brasil também, né? É o que eu falo para vocês, meu amigo. O Foro de São Paulo está indo para o buraco. Depois do fim da Revolução Bolivariana da Venezuela lá com os Estados Unidos, muitas mudanças irão acontecer nessa história. Inclusive tem declarações do Departamento de Estado americano falando exatamente sobre isso, sobre essa rede esquerdista de financiamento da esquerda mundial que a gente sabe que existe já há algum tempo, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, isso aqui vai impactar o Brasil, tá? O pessoal pode estar achando, não, mas é o cara lá da Espanha, não sei o que é lá, não tem nada a ver com a gente. Não, tem sim. É a Folha de São Paulo isso aqui. É a turminha de amigos do Lula que está quebrando mais uma vez. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. E essas notícias foram sugeridas por Fim da Nova República, Noviça Rebelde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O juiz atribui a Zapatero a lucro de 2 milhões de euros através de uma trama investigada de ocultação de riqueza e coisa e tal, de financiamento ilegal internacional, propina e mais um monte de coisa aqui, ó. Rodríguez Zapatero, o ex-primeiro-ministro da Espanha, que, de novo, é o Lula deles lá, o cara mais famoso da Espanha, lá da esquerda espanhola, lá na Espanha, pode pegar 10 a 12 anos de cadeia, com o foco sendo crime de organização criminosa, que pode levar até 8 anos de cadeia, lavagem de dinheiro e mais um monte de coisa aqui, né? Aqui o momento que a polícia entrou na casa dele lá para prender. Aqui está falando que ele foi indicted, né? Indiciado, né? Mas lembra, indicted é formalmente acusado, ou seja, equivale em português à denúncia, tá? E a denúncia lá na Espanha, como nos Estados Unidos, como na maior parte do mundo, quando você é denunciado, você é preso, tá? A questão toda é que aqui no Brasil a gente tem esse costume de não fazer a prisão só quando terminar o processo, devido ao processo legal e coisa e tal. Eu acho o esquema brasileiro melhor, tá? Mas lá fora eles fazem isso, já prendem o cara. O cara foi preso, tá? E denunciado formalmente por isso. Provavelmente ele vai ter fiança, tá? Ele vai pagar fiança e vai ser libertado em seguida, tá? Então tá aqui, ó, ex-primeiro-ministro espanhol, o Zapatero, investigado como líder de uma rede de pagamento de influência, de fortalecimento de influência da esquerda no mundo inteiro. Olha só o Foro de São Paulo aqui, meu amigo. Aqui. E os Estados Unidos vai solicitar a extradição de Zapatero por seus vínculos com a narcoditadura venezuelana, né? Então o Zapatero está aqui ligado à narcoditadura venezuelana. Dizem que muitas das provas que foram obtidas aí pela justiça espanhola para fazer a denúncia do Zapatero vieram já das informações que eles obtiveram na investigação na Venezuela. Agora que a Delcy Rodrigues está do lado do Trump, está facilitando a investigação das coisas que acontecem na Venezuela, está aparecendo um monte de coisa, né? O pessoal tem colocado aqui. E eu quero lembrar vocês, aqui, olha só que bonitinho, o Lula e o Zapatero. É lógico que o Lula e o Zapatero iam estar juntos, né? O Lula é amicíssimo dessa trupa da esquerda inteira mundial, esses comunistas de cabeça branca da esquerda mundial, todos eles sonhando em repetir a merda que o Fidel Castro fez lá em Cuba, em outros países pelo mundo, né? Aqui, ó.
Isso daqui, sabe quando é que foi isso daqui? Quando o Lula foi solto aqui, ó. O Zapatero teve aqui no Brasil o ex-primeiro-ministro espanhol para Lula. Iria visitá-lo na prisão, mas estou muito mais feliz de te ver livre. Então tá aqui, ó. Foi em novembro de 2019, o Zapatero veio ao Brasil para encontrar-se com o Lula e coisa e tal. Olha que coisa. Agora o Lula pode visitar o Zapatero na prisão, Lula. Olha só que coisa legal, né? E os Estados Unidos quer a extradição dele para os Estados Unidos porque entende que ele está por trás dessa rede de influência da esquerda latino-americana do Foro de São Paulo, né? Certamente é isso daí, né? Aqui, ó. De acordo, devido ao indictment, na verdade, a denúncia do Zapatero, né? O juiz mantém que Zapatero pressionou para obter o resgate da Plus Ultra, é uma empresa de aviação espanhola que foi à falência, tá? De 53 milhões de euros. Então ele usou contatos no governo espanhol que ele tinha para fazer justamente para o governo bancar a falência da Plus Ultra, e também criou uma companhia em Dubai para coletar 1% desse valor que ele conseguiu para, né, o resgate da Plus Ultra lá em Dubai. Então ele fez essa lavagem de dinheiro, né? Ele acabou coletando cerca de 2 milhões de euros e planejava coletar 3 milhões, tá? O juiz apontou que Zapatero era o líder de uma estrutura de influência no mundo inteiro, ou seja, ele usava esse dinheiro para fazer influência política, tá? Zapatero usou seus contatos pessoais e sua habilidade de acessar oficiais de alto esquadrão dentro da administração espanhola para servir objetivos de terceiras partes, ou seja, o cara virou um lobista de corruptos, né? A esquerda é isso, cara. A esquerda entende o Estado de forma mecânica, que usa para fazer todos os ataques ali, né? O juiz apontou que Julio Martínez, né, que está detido, agiu como executor de ordens de Zapatero e a pessoa responsável pelas conexões e canalização dos fundos, tá, do dinheiro nessa história. E finalmente a investigação tem uma dimensão internacional. Olha, presta atenção nisso aqui. Dimensão internacional. A investigação dos Estados Unidos, o Homeland Security, está participando nessa investigação devido a movimentos de possível lavagem de dinheiro e uso de estruturas corporativas fora da Espanha. Ou seja, além dele ter usado todo esse esquema de roubo a partir da Venezuela, a partir da PDVSA, para bancar a política na Espanha, né, e essa companhia aérea, coisa, essa companhia aérea foi só uma ponta do iceberg aí para puxar essa rede de corrupção, né? Isso teria influência em outros países da América Latina. É o que eu estou falando para vocês. Está uma confusão danada na Bolívia, está uma confusão danada na Colômbia. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas justamente porque a esquerda está desesperada completamente com a falta do dinheiro da Venezuela, que não está mais abastecendo esse pessoal, né? Aqui, ó, no caso do indiciamento contra o Saab, lembra que o Saab foi recentemente extraditado da Venezuela para os Estados Unidos. O Saab era o braço direito do Maduro em questões empresariais, né? E ele fala aqui sobre o caso da PDVSA e não sei o que lá, e fala sobre a ligação dele com o caso do Zapatero. Tá? O Zapatero e o Saab estão ligados nisso aqui lá nos Estados Unidos, e é por isso que essas coisas estão juntas, né? Ou seja, existe essa percepção de que a prisão do Zapatero, a denúncia do Zapatero, foi devido a esse caso específico dessa empresa de aviação, a Plus Ultra, mas tem mais coisa envolvida, vai aparecer mais coisa nisso daí, né? Aqui, ó, de acordo com informações públicas, isso aqui começa a mostrar um monte de provas aqui do que ele teria recebido, como é que teria sido os acordos, né? Diz o pessoal aqui que o Zapatero está totalmente, completamente ferrado com essa informação aqui, com os documentos que tem nos Estados Unidos sobre esse esquema dele de corrupção, né? Aqui, ó, a Plus Ultra pediu um empréstimo em nome de Zapatero antes de ser socorrida pelo governo da Espanha, né? Ou seja, estavam juntos nessa história, né? Tem mais um monte de provas que apareceram aqui nos autos da prisão dele. E tem esse caso aqui, ó, que lembra, em 2019, tá, um executivo da PDVSA ofereceu numa delação premiada, PDVSA, lembra, é a companhia de petróleo da Venezuela, a Petrobras da Venezuela, né, que era usada pelo regime do Chávez e do Maduro justamente para coletar dinheiro e bancar essas brincadeiras esquerdistas no mundo inteiro, né? E ele ofereceu, na época, né, para oferecer informações sobre a corrupção de políticos espanhóis. Dias depois, ele foi encontrado enforcado no seu escritório. Ou seja, o pessoal
Celso danilizou ele lá na Venezuela, né? Você sabe, os Estados Unidos e a Espanha, mas Zapatero vai acabar na prisão, né? Eu não sei se vai ser nos Estados Unidos ou na Espanha, mas o Zapatero vai acabar na prisão, tá? Ou seja, justamente o pessoal falando sobre isso, o pessoal já sabia que a PDVSA estava financiando políticos espanhóis, né, desde aquela época, e agora aparentemente a coisa ficou complicada para o amigo do Lula, tá? Mais um amigo do Lula enrolado, olha que coisa, tá? E também, a polícia também está fazendo busca e apreensão nas empresas das filhas do Zapatero. As filhas do Zapatero é igual o Lulinha, cara, é o Ronaldinho Gaúcho dos negócios, né? Também não tem nenhuma capacidade de negócio nenhum, mas de repente ficaram todas milionárias, cara, impressionante. As filhas do Hugo Chávez também ficaram todas milionárias, as filhas do Maduro ficaram milionárias, os filhos do Lula ficam milionários, é impressionante, cara, a capacidade desse pessoal, bicho. Então, é lógico, eu estou sendo irônico, né? Evidentemente que tem a ver com a roubalheira, com o dinheiro desviado dessas coisas todas, mas a informação está aqui. Olha só a foto das filhas do Zapatero, junto com o próprio Zapatero, e o Obama e a Michelle Obama aqui, né? Ou seja, tá a turma aqui dos Obama, é lógico, esquerda, Foro de São Paulo, essa turma toda junta, né? O pessoal colocando aqui, ó, essa coisa do Zapatero, mais uma vez, mostra que a esquerda internacional é uma grande organização criminosa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, cara. É exatamente isso, tá? E aqui, ó, tô dizendo aqui ó, que o José Luis Rodrigues Zapatero será extraditado para os Estados Unidos, e ele não era meramente um ex-presidente espanhol. Tá? Uma coisa importante, ele não era presidente da Espanha, tá? A Espanha é parlamentarista, então ele era primeiro-ministro da Espanha, tá? Ele foi, uma vez, o maior operador político da esquerda internacional e uma peça-chave para a proteção da rede do chavismo. Ou seja, ele era o cara que comandava a rede internacional chavista e esquerdista. Hoje ele está sendo denunciado por organização criminosa, influência e não sei o que lá, falsificação de documentos, com sentença de até 16 anos em cadeia. Mas o principal ponto aqui é na interseção entre o Zapatero, o Alex Saab, o Maduro e o López Obrador. Eu acho muito engraçado, o López Obrador é no México, né? Porque você começa a ver todo mundo aqui na América Latina puxando o cara para o seu esquerdista de merda local, né? Então esse aqui é o pessoal do México, aqui ó, Simón Levy, México, ele é mexicano, então ele quer botar o López Obrador, que é o político de merda esquerdista lá no México. A gente aqui quer colocar o Lula, porque o Lula tá, cara, a esquerda é tudo a mesma coisa, tá? O Lula é o nosso político esquerdista de merda aqui no Brasil, que certamente vai aparecer nessa história toda aqui, tá? E os Estados Unidos é quem está fazendo justamente isso. Aí, olha só isso daqui, ó. A mensagem do DEA para o regime chavista deixa muito claro que depois da prisão do Saab, ele vai investigar, aqui ó, o DEA por muito tempo tem investigado os crimes financeiros e redes ligando o Alex Saab ao regime Maduro, tá? Ou seja, o desmantelamento de redes corruptas em toda a Venezuela e também em outros países, tá? Eles colocam aqui, ó. Importante, o procurador em Miami está atualmente fazendo a detenção do Alex Saab como um alerta contra redes de corrupção transnacionais, evasão de sanções e lavagem de dinheiro ligadas ao chavismo. De acordo com a denúncia, o Saab é o cara da Venezuela que foi preso. Hoje foi preso o cara da Espanha, né? Ele ajudou a mover centenas de milhões de dólares através de um esquema de corrupção ligados ao Estado venezuelano e a programas do Estado venezuelano. O caso fica mais forte com a ofensiva judicial feita pelos Estados Unidos contra os facilitadores do Maduro nesses dois casos, né? Cara, o Lula vai acabar nisso aí, cara. O Lula tá abraçadinho com o Zapatero aqui, ó, os dois amiguinhos aqui, ó. Um visitando o outro na prisão aqui. Vão acabar os dois duros na prisão, juntinhos na prisão. É o que eu falo para vocês, esse é o destino da esquerda latino-americana, tá? Eu não descarto, sempre vai ter esquerda, tá? A esquerda vai sempre existir, existem pessoas naturalmente invejosas no mundo, e pessoas invejosas sempre vão tender para a esquerda, sempre vai ter esquerda no mundo. Mas essa esquerda velha, carcomida, essa esquerda comunista que acredita que Fidel Castro fez a coisa certa, esses comunistas de cabeça branca na América Latina, esse pessoal tá acabando, meu amigo. Esse pessoal vai acabar muito rápido. E a prova disso é que aqui, ó, também teve uma derrota dura nos socialistas da esquerda lá na Espanha nas últimas eleições. Esse aqui é o Sánchez, que é o atual esquerdista, primeiro-ministro esquerdista da Espanha. E também está totalmente ferrado, totalmente envolvido em corrupção, cheio de problema lá também, perdendo as eleições em tudo quanto é lugar lá na Espanha. Mais uma dura derrota aqui, foi no dia 18 de maio, agora, no final de semana passado aqui, né?
Ou seja, mais uma tragédia para a esquerda lá, que vai ser a imagem da esquerda aqui no Brasil. O pessoal está muito preocupado com o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Vejam o grande esquema das coisas, meu amigo. Não tem jeito. A esquerda está acabando, felizmente, na América Latina. Lula vai acabar preso, tem que responder pelos crimes que ele cometeu. E o pessoal que ajudou ele, Alexandre de Moraes e coisa e tal, esse pessoal todo vai acabar sendo investigado dentro do devido processo legal. Não quero que usem as mesmas artimanhas que usaram contra o Bolsonaro, não, tem que ser o devido processo legal no tempo certo, com todo o prazo de defesa e coisa e tal. Mas esse pessoal todo tem que responder pelos crimes que estão cometendo contra a democracia aqui no Brasil. É um absurdo o Bolsonaro estar preso por basicamente nada. E essa perseguição contra o Flávio Bolsonaro e coisa e tal continua de forma aberta e ampla e sem nenhuma justificativa que não seja alguém está bancando esse tipo de coisa. Alguém quer manter a esquerda no poder aqui no Brasil, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.